O nome de Joaquim El Chapo Guzmán tem sido sinônimo de crime por décadas. Ele era conhecido como o notório chefe do tráfico de droga, um homem cujo nome rima com seu domínio impiedoso no tráfico ilegal de drogas. No entanto, depois de anos fugindo da lei, o Chapo finalmente foi capturado e condenado à prisão mais dura e segura dos Estados Unidos. Milwaukee, Florença. Mas, como é a vida dentro dos muros dessa fortaleza impenetrável? Esta noite, a equipe do artigo tem uma carta do Chapo em que ele insinua que os funcionários da prisão estão o assediando porque ele já escapou antes. Junte-se a nós no vídeo de hoje para analisar em profundidade por que a prisão de segurança máxima do Chapo é pior do que a morte. Número 1 na saga de ascensão, queda e fuga do notório chefe do tráfico de drogas. Durante os anos 90, o Chapo, seguindo os passos do infame Pablo Escobar, ganhou a reputação de ser um dos chefes do tráfico mais poderosos da história. A cada ano, ele ganhava bilhões de dólares através de seu império de narcóticos no México. Inicialmente cofundador do famoso cartel de Guadalajara, o Chapo eventualmente se diversificou para estabelecer sua própria organização notória, o Cartel de Sinaloa. No entanto, seu reinado de poder foi ameaçado quando a morte de um cardeal católico foi relacionada ao seu cartel, o que levou à sua primeira prisão pelo exército mexicano em 9 de junho de 1993. Mas foram as ações posteriores do Chapo que realmente marcaram sua história. Apesar de ter sido condenado a 20 anos em uma prisão federal de segurança máxima no México por várias acusações, sua riqueza e influência se mostraram obstáculos formidáveis para quem tentava levá-lo à justiça. Em 2001, o Chapo executou uma fuga audaciosa e ousada da prisão, orquestrada com a ajuda de um guarda penitenciário corrupto chamado Francisco Javier El Chito Camberos Rivera. Dizem que o Chapo pagou ao Chito uma quantia impressionante de 25 milhões de dólares para facilitar sua fuga. O plano envolvia usar um carrinho de lavanderia para esconder e transportar o Chapo para fora dos muros fortemente fortificados da prisão de segurança máxima. Você consegue imaginar a audácia de um plano assim, em que um carrinho de lavanderia se tornou o veículo da fuga de um notório chefe do tráfico de drogas sem que ninguém suspeitasse de nada? Mas aqui está a reviravolta da história. A influência do Chapo ia muito além de um simples suborno a um único guarda. Os relatórios sugeriam que ele havia pago praticamente todos os funcionários da prisão em sua folha de pagamento, incluindo o diretor de toda a instalação. Essa revelação pintou um quadro convincente do controle do Chapo sobre as operações da prisão e deu uma pista do seu alcance e poder. Depois de sua dramática fuga, a atenção do Chapo se voltou para os Estados Unidos, onde chamou a atenção das agências de aplicação da lei em San Diego e enfrentou algumas acusações que incluíam lavagem de dinheiro e orquestrar a importação em grande escala de cocaína para a Califórnia. Da mesma forma, seu advogado no cartel de Sinaloa, Humberto Loya Castro, também enfrentou acusações de atividades corruptas que incluíam subornos a funcionários mexicanos para conseguir a liberação de membros do cartel que foram presos. Apesar dos crescentes desafios legais e dos esforços para levá-lo à justiça, o Chapo era tão poderoso que não era fácil pegá-lo. Em 2014, uma aliança formidável que incluía a Marinha Mexicana, a DEA e o Serviço de U.S. Marshal se uniu com o objetivo de capturar o Chapo. Se uniram com um objetivo, na captura do Chapo. Por meio de um despliegue coordenado de inteligência e coordenação, a Força-Tarefa Conjunta localizou e prendeu com sucesso o Chapo no dia 22 de fevereiro de 2014. Posteriormente, ele foi transferido para o Centro Federal de Readaptação Social, número 2, uma prisão de segurança máxima em Almoloya de Juárez, Estado do México, através de um helicóptero Black Hawk da Polícia Federal. A instalação,
junto com seus arredores, passou a ter uma vigilância maior, enquanto um contingente substancial de pessoal das forças de segurança reforçava sua presença para evitar qualquer possível fuga do Chapo. No entanto, o Chapo desafiou todas as expectativas novamente. No dia 11 de julho de 2015, ele organizou uma das fugas de prisão mais audaciosas da história. Com a ajuda da esposa, ele organizou uma rede de pessoas fora da prisão para empreender a ambiciosa tarefa de construir uma prisão de 15 hectares, um túnel de 1 quilômetro de comprimento que ia de uma obra próxima até os chuveiros da sua cela. Esse túnel tinha iluminação artificial, dutos de ar e materiais de construção de alta qualidade. Quando os guardas perceberam o que estava acontecendo, o chefe já estava em uma motocicleta se afastando de lá. Infelizmente para o Chapo, sua liberdade não durou muito. As forças dos Estados Unidos e do México se uniram mais uma vez na Operação Cisne Negro, e no dia 8 de janeiro de 2016, o Chapo se encontrou novamente em suas garras. No entanto, desta vez, as consequências seriam muito mais severas do que ele jamais poderia imaginar. No dia 19 de janeiro de 2017, o Chapo enfrentou seu pior pesadelo, o golpe devastador que tanto temia. A notícia de que ele seria extraditado para os Estados Unidos marcou um ponto de inflexão definitivo em sua vida. No dia 17 de julho de 2019, ele foi declarado culpado de várias acusações, incluindo tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e crimes relacionados a armas. A sentença que ele recebeu foi dura e implacável: prisão perpétua mais 30 anos adicionais sem possibilidade de liberdade condicional. A princípio, seu paradeiro não foi revelado, chegando a ser ocultado até mesmo de sua própria equipe jurídica. 2 dias depois, após sua sentença, foi revelado que o Chapo seria transferido para a prisão de segurança máxima, ADX Florence. Nesse momento, a maioria das autoridades americanas e mexicanas entendeu que seriam necessárias as máximas medidas de segurança para manter o infame chefe do tráfico detido. Por isso, reconheceram que apenas os muros impenetráveis de ADX Florence poderiam deter a astúcia, o poder e a ampla influência. Número 3. O Chapo dentro da ADX Florence, a prisão de segurança máxima mais dura dos Estados Unidos. Localizada na desolada e isolada região de Florence, Colorado, a prisão de segurança máxima da penitenciária dos Estados Unidos. Conhecida popularmente como ADX Florence, reina como o epítome das prisões de segurança máxima. Conhecida como Alcatraz do século XXI ou Alcatraz das Montanhas Rochosas, essa instituição com aparência de fortaleza conquistou sua temível reputação. O ex-diretor Robert Hood a descreveu acertadamente como uma versão limpa do inferno que captura a essência da natureza inquebrantável da instituição. ADX Florence, fundada em 1994, surgiu em uma área pouco povoada, localizada a cerca de 160 quilômetros ao sul do norte e a 40 milhas ao sul de Colorado Springs. Foi criada como a resposta do Colorado ao modelo penitenciário geral de Mark, o que significa que o estado queria sua própria prisão de isolamento máximo e com reclusão total. A ADX Florence é o modelo do compromisso inabalável da nação, com a responsabilização e a punição. Seu propósito é abrigar os criminosos mais depravados, violentos e intransigentes da nação. Esse é um lugar diferente de qualquer outro, onde até mesmo os crimes mais atrozes são punidos com as consequências mais severas. O ex-diretor do Escritório Federal de Prisões, Norman Calso, declarou uma vez que a ADX Florence é o lugar para um subconjunto muito pequeno da população carcerária que não demonstra nenhum tipo de preocupação pela vida humana. Suas palavras se tornaram os princípios duradouros da ADX Florence, o padrão pelo qual seus detentos são julgados.
Basicamente, existem duas formas de uma pessoa entrar na prisão da ADX. A primeira é se tornar um assassino em série violento que ataca sem piedade os guardas e outros detentos enquanto cumpre sua pena. A segunda é se tornar um criminoso conhecido com a capacidade de representar uma ameaça significativa à segurança nacional. Entre os tristemente célebres recursos que foram confinados entre os muros da ADX estão Ted Kaczynski, também conhecido como Una Bomber, assim como Terry Nichols e Timothy McVeigh, os autores do devastador atentado em Oklahoma City. Além disso, Eric Rudolph, responsável pelo ataque. Além disso, Eric Rudolph, responsável pelo ataque no Parque Olímpico de Atlanta, encontrou seu lugar entre esses muros, junto com Robert Hanssen, um supervisor do FBI que se tornou espião soviético. Entre outras pessoas notáveis que residiram na prisão da ADX estão Sammy de Bull Gravan, o informante de confiança dentro da máfia, e o CEF, o cérebro por trás do atentado com bomba ao World Trade Center, em 1993, e Zacarias Moussalsawi, um conspirador envolvido nos eventos de 11 de setembro. A lista continua com Mar Farouk Abdul-Muttalab, infamemente conhecido como terrorista da roupa íntima, e mais recentemente, o traficante de drogas El Chapo, para citar apenas alguns. No entanto, abrigar criminosos tão conhecidos traz uma grande responsabilidade para garantir que esses indivíduos permaneçam confinados de forma segura. Mas para a ADX Florence, o desafio de manter os prisioneiros seguros é apenas o começo, considerando o compromisso da prisão de ser completamente impossível escapar dela. Então, o que distingue a ADX e lhe confere uma reputação tão formidável? Para deixar claro, a ADX Florence é famosa pelo seu regime incrivelmente rigoroso e estrito, tanto nos seus procedimentos operacionais quanto na sua estrutura física. Embora a ADX tenha capacidade para abrigar cerca de 500 detentos, nunca está completamente cheia. Atualmente, está ocupado por mais de 300 detentos. Essa escolha intencional por parte do Escritório Federal de Prisões se deve a razões cruciais de segurança, já que priorizam manter uma alta proporção de funcionários por detento. Além disso, o processo de seleção e verificação de antecedentes dos membros da equipe da ADX é extremamente minucioso, garantindo que apenas as pessoas mais confiáveis sejam contratadas. Os guardas têm instruções para minimizar as interações com os presos, evitando o contato visual e conversas desnecessárias sempre que possível. Para facilitar isso, muitas tarefas rotineiras como abrir portas são realizadas de forma remota, o que adiciona uma camada extra de segurança. Na ADX, as rotinas são rigorosas, quase tão repetitivas quanto a vida diária dos próprios detentos. O ex-diretor Robert Hood descreveu uma vez a instituição como uma vida após a morte. Os visitantes, incluindo ex-detentos e jornalistas, notaram a surpreendente limpeza das instalações e o silêncio inquietante e opressivo que as envolve. Apesar de ter 6 níveis de segurança, apenas 4 unidades estão operacionais devido à baixa população da prisão. Essas unidades incluem a Unidade de População Geral, a Unidade de Segurança Especial, a Unidade de Controle e o Bloco 13. As unidades restantes, a Unidade de Alojamento Especial e a Unidade Intermediária ou de Transição, não estão em uso atualmente. A Unidade de População Geral é o nível de segurança mais baixo na ADX. Os internos localizados nesta unidade têm a possibilidade de socializar e compartilhar um refeitório comunitário, e também podem andar dentro do seu raio de ação sem supervisão, podendo se resguardar em seus quartos se mostrarem um bom comportamento e mantiverem interações pacíficas com os guardas e outros presos. Depois da unidade de população geral, fica a unidade de controle, uma seção reservada para detentos que cometeram graves violações de conduta ou atos de violência, enquanto em outras instituições também abriga membros de alto escalão de grupos considerados como ameaças potenciais, como as perigosas gangues prisionais.
A seguir, temos a Unidade de Segurança Especial, que abriga os detentos que são membros de organizações terroristas designadas ou aqueles que receberam medidas administrativas especiais. Esta unidade abrigou alguns dos terroristas mais notórios do mundo, entre eles Terry Nichols, Umar Farouk, Abdul Muttalib Zacarias Moussa Al-Sawi. Por último, temos a Unidade de Máxima Segurança e mais severa, o Bloco 13. Esse pavilhão de 4 celas fica dentro da unidade de alojamento especial, onde os prisioneiros são mantidos em um isolamento virtual, sem contato humano. Até o momento, os únicos detentos conhecidos publicamente que estiveram encarcerados no Bloco 13 são Thomas Silverstein, Hansen Youssef e o Chapo, criminosos notórios cujos crimes foram considerados extremos demais para qualquer outro centro penitenciário do mundo. Número 4. Isolamento extremo e máxima segurança na prisão de máxima segurança ADX Florence. A vida dentro da cela do Chapo na unidade de máxima segurança revela um ambiente de extrema segurança e isolamento. A ADX se orgulha de ter as medidas anti-fuga mais avançadas, garantindo que cada canto da instalação seja impenetrável. Nessa unidade de máxima segurança, os presos vivem uma existência de estrita solidão, passando 23 horas por dia confinados em suas celas de 7 por 12 pés, sob a vigilância constante de guardas armados. As celas são construídas com paredes, tetos e pisos de concreto maciço, e todos os móveis estão integrados de forma segura na infraestrutura. Cada cela conta com uma pequena escrivaninha, um banquinho apenas grande o suficiente para os detentos se sentarem, e uma cama de concreto com um colchão fino. Além disso, há uma pequena estante com um rádio embutido, uma televisão em preto e branco que só transmite programas recreativos, religiosos e educativos, o que proporciona aos prisioneiros sua única conexão com o mundo exterior. Também há um banheiro equipado com um engenhoso sistema de vaso sanitário que se desliga automaticamente em caso de obstrução. O chuveiro está equipado com um temporizador para evitar qualquer possibilidade de afogamento, e a pia não tem torneira para evitar possíveis autolesões por parte dos detentos. Além disso, as celas são projetadas com 2 conjuntos de portas deslizantes de metal. Esses sólidos externos proporcionam uma barreira entre a cela e os corredores, garantindo que os presos não tenham contato visual entre si. Esse design também evita que os detentos saibam quando os guardas passam ou quando há outras pessoas dentro da instalação. Além disso, essas portas permitem que os guardas entreguem a comida aos prisioneiros sem tocá-los diretamente com a cara. Como medida de segurança adicional, os detentos recebem comida principalmente triturada para minimizar qualquer possível dano a si mesmos. Dentro dessa prisão, foram tomadas medidas eficazes para garantir um isolamento total e evitar qualquer forma de comunicação entre os presos. As celas são meticulosamente isoladas acusticamente, criando um ambiente onde os detentos não conseguem se ouvir. Isso significa que os gritos ou até mesmo as tentativas de comunicação encoberta usando código Morse são inúteis. A seguir está a janela. É uma simples fenda estreita na parede que mede apenas 10 centímetros de largura por 106 centímetros de altura. Está claro que não foi projetada para oferecer uma vista pitoresca do mundo exterior, como se fosse algo tirado de um resort de luxo. Na verdade, tudo que os detentos podem ver quando olham através dela é um vislumbre do céu e os telhados de outros prédios da prisão. Isso garante que os prisioneiros não saibam sua localização e faz com que a fuga pareça uma tarefa impossível. Se você acha que essa cela se parece com algo remotamente confortável, pense de novo. Parece mais uma tumba, uma onde os vivos estão aprisionados. Cada aspecto dessas celas foi projetado deliberadamente para que os detentos se sintam desconfortáveis. Até as luzes dentro das celas estão sob o controle remoto dos guardas.
As luzes ficam acesas incessantemente, sem muita diferenciação entre o dia e a noite. Noite, de uma forma que deixa os presos desorientados e confusos sobre a passagem do tempo. Segundo o que o Chapo revelou ao seu advogado, a iluminação constante torna muito difícil pegar no sono, pois a escuridão nunca envolve a cela. Número 5. A segurança inabalável do ADX Florence. Medidas para evitar a fuga de presos. As medidas meticulosas que são aplicadas no ADX Florence tornam impossível que os prisioneiros escapem desta instalação de alta segurança. Aos prisioneiros é concedida apenas 1 hora de recreação solitária por dia. No entanto, esse breve descanso vem acompanhado de protocolos rigorosos. Antes de os tirarem de suas celas, eles são submetidos a revistas corporais e depois são algemados, acorrentados e vigiados de perto durante sua caminhada solitária, o que torna essa rotina particularmente desafiadora para os detentos. A imprevisibilidade do horário. O intervalo de 1 hora pode ser aberto a qualquer momento do dia ou da noite. Isso pega os prisioneiros de surpresa e torna praticamente impossível para eles elaborarem uma estratégia de fuga, mas a realidade desse período de recreação está longe de ser agradável. Em vez de serem levados a um pátio tradicional, os prisioneiros são conduzidos a uma pequena piscina vazia. Esse ambiente os impede de inspecionar visualmente o perímetro e obter pistas sobre a localização das instalações. Além disso, o espaço reduzido da área da piscina oferece um espaço limitado para caminhar. Apenas 10 passos na diagonal ou 31 passos em um caminho circular. Esse exercício monótono e confinado sublinha ainda mais o ambiente opressivo projetado para extinguir qualquer esperança de fuga e manter os detentos sob estrito controle. Em raras ocasiões, os detentos com um comportamento exemplar têm a oportunidade de trocar sua caminhada solitária ao ar livre por uma chamada telefônica limitada com um grupo seleto de pessoas, que pode incluir seu advogado. Em um pequeno gesto para fomentar as conexões com o mundo exterior, cada detento tem o direito de fazer 115 minutos de chamadas telefônicas, não legais por mês. Além disso, os detentos que mantêm uma boa conduta podem ser autorizados a receber visitas. Embora existam regras rigorosas, não é permitido que tenham contato físico com seus visitantes, e eles estão sempre separados por uma grossa janela de vidro. Além disso, os presos estão sob vigilância 24 horas por dia, em toda a instalação. Detectores de movimento e câmeras discretas foram estrategicamente colocados para vigiar cada canto da prisão. Esses detectores ocultos se estendem além das portas da prisão ou dos controles remotos. Há uma sala de controle completa dedicada a monitorar cada centímetro das instalações do ADX. A vigilância constante garante que, se ocorrer alguma atividade incomum ou suspeita, os agentes tenham o poder de acionar um botão de pânico. Essa simples ação desencadeia uma resposta extraordinária. Cada uma das 1.400 portas da prisão se bloqueia automaticamente, bloqueando efetivamente qualquer possibilidade de fuga. O alcance da vigilância remota vai ainda mais longe, com o uso inovador de almofadas de pressão e sensores de movimento. Esses dispositivos são colocados cuidadosamente tanto dentro quanto fora das celas da prisão, equipados para alertar imediatamente as autoridades se alguém os pisar. Mas e se alguém conseguir driblar tudo isso? Talvez você queira pedir que isso aconteça. Eles teriam que contornar uma cerca de arame farpado de 12 pés de altura, enquanto enfrentavam guardas fortemente armados, posicionados em torres de vigilância. Como se isso não fosse desafiador o suficiente, há guardas adicionais patrulhando com cães de ataque altamente treinados, prontos para deter qualquer um que tente escapar. A razão por trás dessas medidas de segurança é que, se você reunir alguns dos homens mais perigosos em um só lugar, deve garantir que eles não consigam escapar, aconteça o que acontecer. Assim, um histórico impecável de 0 tentativas de fuga bem-sucedidas, o ADX Florence honra sua reputação de instalação impenetrável. Esse nível de segurança
foi considerado necessário pelas autoridades americanas ao decidir o lugar onde abrigar o Chapo após sua extradição para o Zipolissamo. Tendo escapado da prisão 2 vezes anteriormente, era crucial garantir que o Chapo cumprisse sua sentença de prisão perpétua em uma instalação que não deixasse espaço para fugas. Agora é a hora de nossos assinantes escolherem. Desde o momento em que o Chapo pisou em solo americano, era possível ver o terror em seus olhos. Ele sabia sem dúvida que aquele era o fim da linha para ele. Naquele momento, ele percebeu que nem mesmo suas famosas e astutas artimanhas podiam se livrar desse confinamento definitivo. Em julho de 2019, após ser declarado culpado de todas as acusações, ele foi condenado à prisão perpétua mais 30 anos no ADX Florence. A cada dia que passava, ele se lembrava que o mundo que um dia governou agora era apenas uma lembrança. Sem possibilidade de escapar e com seu poder diminuído, legado do Chapo agora estava selado dentro das implacáveis paredes da cela de máxima segurança. Talvez por isso a cela de máxima segurança do Chapo é pior do que a morte. Então, pessoal, o que vocês acham da história do infame campo de drogas do Chapo? YouSend, compartilhe suas opiniões na seção de comentários abaixo, enquanto continuamos com isso. Número 6. A impossibilidade de o Chapo escapar do ADX Florence. Nos confins de sua cela de segurança máxima. 13. O Chapo enfrenta a dura realidade de seu isolamento. Dessa vez, parece que realmente não há saída, nem mesmo para um criminoso notório do seu calibre. YouSend, no entanto, pode se perguntar se até mesmo o ADX Florence não era 100% à prova de fugas. O Chapo poderia escapar de alguma forma da prisão. Para começar sua ousada fuga, o Chapo teria que se libertar de sua cela. No entanto, a opção de cavar um túnel é rapidamente descartada. Dentro dessas paredes, o concreto armado que cerca sua cela atua como uma barreira impenetrável que desestimula qualquer ideia de escavar. Mesmo que o Chapo conseguisse atravessar o concreto, ele teria que driblar as formidáveis medidas de segurança que foram implementadas. Além disso, como a cela está equipada com uma intrincada rede de almofadas de pressão, detectores de movimento e uma discreta câmera embutida no teto, seria muito difícil para ele escapar. Qualquer movimento que se desviasse do normal seria detectado instantaneamente pelos olhos atentos do sistema de vigilância, sem deixar margem para erro. Uma possível opção que poderia passar pela cabeça do Chapo é tentar subornar um guarda. No entanto, a viabilidade dessa abordagem diminui, se levarmos em conta que todos os guardas passam por rigorosos processos de seleção. A perspectiva de subornar com sucesso um guarda parece quase impossível, a menos que os sócios do Chapo recorram a uma medida drástica, como sequestrar sua família. Enquanto isso, um ato que envolve altos riscos e consequências. Mesmo que, por alguma remota possibilidade, o Chapo conseguisse ser escoltado para fora de sua cela por um guarda, cada um de seus movimentos, YouSend, seria monitorado meticulosamente a partir da sala de controle. O sistema estritamente controlado permite que apenas uma pessoa se mova de cada vez, o que torna qualquer tentativa de fuga cheia de obstáculos. O Chapo teria que contornar painéis de pressão, evitar detectores de movimento, enganar os guardas vigilantes da torre YouSend, escapar do olhar atento das patrulhas e dos cães treinados do lado de fora, e atravessar a formidável cerca de arame farpado que cerca a instalação. Em um cenário hipotético, em que o Chapo tivesse acesso a um hacker capaz de manipular os sistemas de segurança para abrir as portas, ele ainda enfrentaria um desafio desanimador contra as barreiras físicas que protegem seu caminho. A presença de guardas armados e cães de alerta representa um obstáculo formidável, tornando uma confrontação direta quase inevitável. Mesmo que o Chapo tivesse cúmplices esperando do lado de fora para ajudá-lo a escapar, a presença visível dele no ambiente desolado os entregaria ao pessoal da prisão, o que levaria a uma rápida interceptação. Além disso,
Embora o Chapo pudesse reunir um número considerável de seguidores leais à sua causa, ele estaria lutando contra os guardas altamente treinados da ADX Florence, que são literalmente o exército dos Estados Unidos. A grande quantidade e o poder de fogo dos guardas da prisão provavelmente superariam qualquer tentativa de libertar o Chapo das garras formidáveis da prisão. Além disso, pela forma como a ADX é construída, o Chapo e outros detentos não conseguem saber onde estão na prisão, tornando impossível para eles passar sua localização para alguém do lado de fora. Basicamente, a única forma de o Chapo sair da ADX é se o advogado dele pedir para que ele seja transferido para outro lugar, e o pedido for aprovado. O chefe do tráfico de drogas revelou uma vez que viver em sua cela na prisão de segurança máxima da ADX Florence é uma tortura. Ele a classificou como a situação mais desumana em que já esteve, e tem sido difícil, física, emocional e mentalmente. Ele até disse ao advogado que, devido a essas condições, frequentemente vomita e tem dores de cabeça e problemas sinusais. No fim das contas, parece que desta vez não há possibilidade de festa. Número 7. O tratamento controverso dos detentos na ADX Florence. As preocupações sobre direitos humanos e os desafios legais, as medidas de segurança na ADX superam tudo o que se pode imaginar. E isso levou muitos ativistas de direitos humanos a argumentar que as condições são duras demais para qualquer pessoa. Talvez isso se deva ao fato de que, mesmo os criminosos, apesar de seus crimes, continuam sendo seres humanos com direito a certos direitos e dignidade. Os ex-detentos que viveram as condições inóspitas da prisão costumam contar histórias que só podem ser descritas como pura desumanidade. Um desses detentos, Diney Jones, foi preso por múltiplas acusações de agressão contra outros detentos e foi transferido para a ADX em 2003. Em uma entrevista ao New York Times em 2015, Jones descreveu vividamente sua estadia na prisão como um dia no inferno. Jones contou a horrível experiência de que o psiquiatra do pessoal parou de lhe fornecer de repente a medicação essencial para seu transtorno bipolar. O motivo dessa decisão impactante foi a recusa em lhe administrar o que eles chamavam com desdém de medicamentos para se sentir bem. Como resultado, Jones sofreu graves mudanças de humor e fez de tudo para lidar com isso, se esgotando com intensos treinos em sua cela. No entanto, a falta de medicação adequada cobrou seu preço e o levou a recorrer à automutilação. Em vez de receber o apoio necessário, os guardas da prisão responderam amarrando os braços e as pernas dele à cama em um procedimento de tortura um tanto medieval. Em seu relato, Jones também fez uma observação preocupante. Na ADX, sobre certos detentos que pareciam estar lutando com sérios problemas mentais, ele ficou surpreso com o fato de que se esperava que esses indivíduos se virassem dentro dos limites de um regime tão rigoroso. Um detento em particular, Michael Bucaut, chamou a atenção de Jones no pátio. Bucaut, um homem analfabeto que sofria de paranoia aguda, havia sido enviado para a ADX, após se envolver em um assassinato em uma prisão do Texas. Infelizmente, Bucaut não estava se adaptando bem à nova penitenciária. Apesar de ter solicitado repetidamente uma transferência para um tratamento psicológico adequado, seus pedidos foram constantemente negados. Impulsionado pela necessidade de ajudar, Jones entrou em contato discretamente com um grupo de assistência jurídica pro bono, o projeto 600 Prisoners Legal Services 2001, se passando por Vucut. Ao tomar conhecimento da situação, a diretora do projeto, Deborah Golden, ficou totalmente consternada. Golden não conseguia entender como o Departamento de Prisões podia operar de uma maneira tão ilegal e inconstitucional, dadas suas regulamentações contra o alojamento de detentos com transtornos mentais em penitenciárias como a ADX. Golden investigou mais a fundo o assunto e descobriu várias histórias semelhantes de outros presos da ADX.
Esses relatos incluíam incidentes de automutilação, doenças mentais graves e até casos trágicos de suicídio. Número 8. Após uma investigação mais profunda, em 2012 foi apresentada uma ação coletiva contra o escritório de prisões do Zikos Iowa. Essa demanda expôs uma realidade preocupante. A muitos detentos foi diagnosticada loucura durante sua estadia na ADX, e aqueles que já sofriam de transtornos mentais experimentaram um agravamento notável de seu estado. Para piorar as coisas, a ação afirmava que alojar presos mentalmente instáveis em condições de isolamento máximo equivalia a uma verdadeira tortura mental. Embora as prisões não sejam destinadas a ser refúgios luxuosos, submeter os detentos a câmaras de tortura que beiram os limites aceitáveis, não é de se surpreender que a ADX tenha conquistado a reputação de ser uma incubadora de doenças mentais. Até mesmo Jeffrey Lichtman, um dos advogados do julgamento do Chapo, expressou profundas preocupações sobre as condições de máxima segurança, comparando-as à tortura. O Dr. Terry Coopers, um psiquiatra que investigou o impacto psicológico do isolamento prolongado nas prisões de máxima segurança, em seu livro A História Interna do Isolamento Supermax e Como Podemos Aboli-lo, trouxe à tona as terríveis consequências que os detentos enfrentariam. Chape afirmou que o isolamento quase total colocará à prova a resiliência de Guzmán, se não sua sanidade. O Dr. Coopers explicou ainda que o isolamento prolongado que os detentos experimentam pode provocar pânico, paranoia, comportamentos compulsivos, ira irracional, desespero avassalador. Apesar das preocupações urgentes levantadas sobre o tratamento dos detentos, o pessoal da ADX parece notavelmente resistente a mudar sua metodologia. Em vez disso, em contrapartida, eles elogiam a instituição por sua capacidade de reabilitar eficazmente os presos mais violentos e perigosos. Segundo a sua perspectiva, os períodos prolongados de solidão e isolamento servem como um poderoso catalisador para transformar até mesmo os indivíduos mais desesperados em pessoas calmas e dóceis. A crença entre os presos é que essa abordagem oferece um incentivo constante para que os criminosos mudem seu comportamento. Por exemplo, se eles seguem as regras e demonstram obediência, são recompensados com acesso a livros, jornais e a possibilidade de serem transferidos para outras instalações. Agora, claro, poderíamos concordar que o Chapo se comporta da melhor maneira possível, mas a probabilidade de que o transfiram para uma prisão de máxima segurança menor é quase zero, dado seu histórico de fugas.